tudo bom? Pro vai explicar agora para vocês as atividades de matemática dessa semana, ok? As atividades do livro amarelo. Então peguem aí o livro de vocês e acompanhem a explicação da Pro, que fica melhor para vocês visualizarem o que a Pro tá explicando, ok? Página 11, tá? Começamos com soma e subtração, então a gente vai fazer uma revisão dos cálculos de adição e subtração no livro. Então, eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Na página 11 são histórias matemáticas para serem resolvidas com cálculos ou de adição ou de subtração. Na página 12, eu tenho mais uma lista, que é a lista 2, com histórias matemáticas, ok? Então, eu tenho contas de subtração e tenho contas que eu tenho que descobrir a diferença ou descobrir quantos faltam para completar um número, ok? Sempre que eu quero descobrir uma diferença ou quantos números faltam para chegar no total, eu faço uma conta de subtração, certo? Na página 13, ok, eu tenho uma lista de histórias matemáticas. Então, eu tenho uma, duas, três histórias matemáticas que eu tenho que resolver. Vou ler a primeira para ajudar a dar um exemplo para vocês como resolver. Então, a primeira da página 13 diz o seguinte: havia 300 galinhas na granja do Sr. Fábio. Havia também 30 pintinhos a mais que galinhas. Escreva no retângulo os números que estão faltando. Então, ali tem uma reta numérica com o número 300, né? E um pedacinho de reta com o número 30, tá? Então, eu tenho 300 galinhas e eu tenho o mesmo número, mais 30 pintinhos no total de números. E eu tenho embaixo um retângulo branco inteiro. Eu tenho um retângulo pequeno à direita e um embaixo que estão em branco que eu tenho que completar, ok? Então, embaixo eu vou colocar o total de pintinhos que eu tenho. Então, eu tenho total de galinhas mais 30 pintinhos. Se eu tinha 300 galinhas, mas eu tenho 30 pintinhos a mais, então eu vou ter 330. É a primeira informação que eu tenho que botar em um dos quadrinhos, que é o quadrinho que vai embaixo, mostrando a parcela maior, que eu tenho mais pintinhos que galinhas. À direita tem um quadradinho em branco no livro de vocês. Então, ali, o que eu vou ter que fazer? Eu vou preencher o total da minha conta. Então, eu vou somar 300 galinhas mais 330 pintinhos, que é o meu total de pintinhos. E vou preencher o resultado total da minha conta no quadradinho à direita, que é o que tem o total, ok? No exercício 2, daí eu respondo a pergunta B, quantos pintinhos havia na granja, e C, quantos pintinhos havia ao todo na granja, tá? Se achar mais fácil responder primeiro as perguntas, para depois preencher os quadrinhos na parte de cima do exercício, pode. Aí no exercício 2, na escola de Larissa, há 540 alunos, desse total 290 são meninos. Eu sei que eu tenho 540 do total, e eu sei que 290 são meninos. Então, a minha pergunta é: quantas meninas tem? Para mim saber quantas meninas tem, eu tenho que saber o número que está faltando. Porque se eu tenho 540 e eu sei que 290 são meninos, cadê o restante do número para completar esses 540? Que é o total de meninos. Então, eu vou ter que fazer uma subtração. E é com esses dados que eu vou preencher o quadrinho. Os quadrinhos ali que está pedindo, tá? Com o número de meninas. E aí eu vou ver, ó, quantas meninas há na escola? Vai me dar um número. Quantas meninas há mais que meninas há na escola? Então, eu tenho um número maior de meninos do que de meninas. E eu preciso saber qual é a diferença entre meninos e meninas para completar os dois dados, tá? O exercício 3 também é semelhante. No supermercado com preço, trabalham 260 homens. Nesse mesmo supermercado, trabalham 50 mulheres a menos que homens. Então, eu tenho o total de 260 homens. Eu tenho 260 homens que trabalham.
Mas no mesmo local, eu tenho 50 mulheres trabalhando a menos. Eu não sei quantas mulheres tem, mas eu sei que tem uma diferença de 50 para menos. Então, para mim saber o número de total de trabalhadores, eu tenho que saber quantas mulheres trabalham lá. Então, eu tenho que pegar o número dos homens trabalhadores e diminuir 50, que é o número, que é a diferença que eu tenho para o número de mulheres. Aí, quando eu souber o número de mulheres, eu vou ter o resultado da conta. Eu vou saber o total de trabalhadores e vou saber qual é a diferença. Aí, eu posso responder, quantas mulheres trabalham no Mercado Bom Preço? Quantas pessoas o supermercado Bom Preço emprega ao todo? Como é que eu sei? Porque eu tenho o total dos dois números agora que eu já sei os dois números, ok? Na página 14, tá? Eu tenho duas histórias matemáticas parecidas com a da página 13, tá? É a continuação, só que eu não tenho que preencher os quadrinhos, eu só faço o cálculo e respondo as perguntas. Depois, na página 14, a gente inicia somando unidades, dezenas e centenas e milhares, que é a lista 4. Então, eu tenho ali um conjunto de cálculos de adição para resolver com milhar, tá? Lembrando que a gente sempre começa a resolver as operações matemáticas sempre pela unidade, tá? E eu tenho duas histórias matemáticas para resolver. Na página 15, eu continuo fazendo adições. Eu tenho a lista 5 e eu tenho outras adições para resolver, ok? Eu tenho a história matemática 2, 3 e 4. Aí, ainda na página 15, nós temos que fazer a lista 6 de atividades. E aí, a gente começa a fazer os cálculos de subtração. Aí, eu tenho um conjunto de cálculos de subtração. Lembrando que na subtração, quando o número de cima for maior que o número de baixo, for menor que o número de baixo, perdão, quando o número de cima for menor que o número de baixo, eu peço emprestado pro coleguinha do lado. Lembra que a gente fazia isso na sala de aula? Não esqueçam, tem continhas que para resolver eu vou precisar pedir emprestado. Na página 16, nós temos a história matemática 2, 3 e 4. E a gente inicia a lista 7, que também são cálculos de subtração. Exercício 1 e 2, cálculos de subtração. E por fim, temos a página 17, não é o fim ainda, tem 17 e 18. A página 17 eu resolvo as operações das continhas de subtração, que começam na A e vão até L. E depois eu pego só os resultados e encaixo na cruzadinha, tá? Então, eu tenho um desafio ainda de encaixar todas as respostas nas cruzadinhas. E aí, eu tenho a história matemática 2, 3 e 4 para resolver também. E aí, eu tenho que observar se as continhas, se as histórias matemáticas estão se referindo a contas de adição ou de subtração. Por fim, agora sim, por fim, na página 18, nós temos uma lista com histórias matemáticas de resolução em duas etapas. Então, o que é em duas etapas? Eu vou ter que fazer 2 cálculos para chegar ao resultado da história matemática. Então, eu vou fazer o exemplo aqui com vocês. Ou melhor, a número 1. Fábio encomendou ao churrasqueiro 1.235 espetinhos de carne e 950 espetinhos de frango para sua festa de aniversário. Sobraram 348 espetinhos. Quantos espetinhos foram consumidos na festa? Então, veja bem, eu tenho um total de espetinhos que eu tenho que descobrir, que são os de carne e os de frango, ok? Então, isso aí eu já tenho um cálculo, eu tenho uma adição. Vai me dar o total de espetinhos que ele comprou para a festa. Mas eu tenho que descobrir quantos espetinhos foram consumidos na festa, quantos os convidados comeram. Para isso, eu tenho a quantidade de espetinhos que sobrou, ok? Então, aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os 348 espetinhos e diminuir do resultado do meu total, da minha adição. Então, eu vou ter que fazer uma adição e uma subtração para poder resolver.
certo? As outras continhas também são assim. Elas são para serem resolvidas em 2 etapas. Eu tenho que fazer 2 cálculos para chegar ao resultado, ok? Espero ter ajudado vocês.